Olá, meu nome é Cláudia Boixá e eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória com autismo, desde o diagnóstico do meu filho até os dias de hoje, com 14 anos, e o início das atividades com o RPM. Bem, primeiro, o diagnóstico do meu filho foi feito quando ele tinha 2 anos de idade. Eu tenho gêmeos e um deles, o desenvolvimento estava diferente do outro. Nós tivemos o diagnóstico no dia 2 de abril e nesse dia eu tive a informação de que meu filho estaria no espectro e seria um garoto esquisito, que foram exatamente essas palavras da médica que deu o diagnóstico. Bem, como não tinha nada de tratamento de autismo em Itaperuna, cidade onde nós morávamos, nós conversamos e tínhamos 2 possibilidades. Ou nos mudarmos para uma cidade grande, que a gente conseguisse bons tratamentos, um bom trabalho para o meu filho, ou trazer as coisas para Itaperuna. E foi isso que nós optamos, né? Começamos a fazer cursos, eu comecei a me envolver com trabalhos, estudos, e começamos a tudo que a gente conseguia para o Daniel, que é o meu filho, né? Eu tenho 2, Daniel e Paulo. Tudo que conseguíamos para o Daniel, a gente acabava oferecendo para as outras crianças, né? Para as outras crianças autistas. Eu não conhecia nenhum autista até essa data, mas depois do diagnóstico começaram a aparecer várias crianças. Nós começamos inicialmente com o modelo DR, que é um modelo desenvolvimentista que nos atendeu maravilhosamente e ainda atende a muitas crianças, que é um modelo que tem uma proposta muito boa, principalmente para intervenção precoce. Esse modelo foi criado por Dr. Grispan e Serena Wieder. Nós começamos com ele, né, logo no início do diagnóstico. E esse modelo ele tem 3 componentes. O D, que são os níveis de desenvolvimento propostos pelo modelo, o I, que são as características individuais, e o R, que é a relação na família. Começamos o modelo após uma palestra feita pela Patrícia Piacentini, que foi uma das pioneiras, trazendo o modelo para o Brasil, e depois disso continuamos o trabalho com Patrícia, com Helena Gueiros, enfim, desenvolvemos um grande trabalho em Itaperuna, não só na clínica escola, como também no Colégio Redentor, que nós fizemos uma série de adaptações para um colégio realmente inclusivo. Nessa trajetória toda, várias crianças vieram para Itaperuna, foram beneficiadas pelo modelo. Chegamos a fazer uma conferência internacional em Itaperuna, uma conferência que trouxe a Serena Wieder, Dr. Grispan já faleceu, Rosemary White, Sherry Cole, enfim, grandes nomes do modelo DR. Fato é que hoje o modelo DR ele pode ser ofertado, né, por 2 grandes instituições. Os cursos podem ser feitos ou no ICDL, que hoje está vinculado à Patrícia Piacentini, e hoje a Profecton, que inicialmente estava vinculada a uma empresa que eu criei junto com outras pessoas, hoje eu não faço mais parte, mas é uma empresa ligada a Helena Gueiro, Juliana Maia, Roberta Caminha, enfim, os profissionais que estão envolvidas nesse processo de oferta do curso em português. Nessa época, em 2019, mais ou menos, quando a gente estava com o programa do DR bem estabelecido em Itaperuna e um grande crescimento, né, do modelo DR aqui, inclusive com médicos prescrevendo o modelo DR para o tratamento das crianças, por uma série de razões nós nos mudamos para os Estados Unidos e a minha surpresa foi ver que nos Estados Unidos, onde o modelo foi criado, ele não tem tanta força como tem no Brasil e principalmente em Itaperuna. Com essa mudança, meu filho começou a uma abordagem de ABA e eu particularmente tinha um preconceito muito grande com ABA, porque eu conhecia o ABA pelo que as pessoas me falavam e pela forma como alguns profissionais aplicavam aqui no Brasil. O ABA é análise de comportamento aplicada, também um modelo americano, né, criado por Skinner, a partir dos experimentos de Skinner. E lá nos Estados Unidos eu me deparei com uma forma de trabalhar, uma forma de aplicação do ABA que não era aquela coisa de mesa, tão robotizante, que era a minha grande crítica em relação ao ABA. Lá nos Estados Unidos eles trabalhavam com o ABA mais incidental, a partir dos interesses da criança, e eu comecei a ter uma BCBA que me acompanhou lá e me ajudou muito em relação a alguns comportamentos do meu filho, Daniel, e a entender um pouco mais sobre o que é ABA. Bem, depois disso nós voltamos para o Brasil, chegando aqui, apesar de eu ter feito um curso de RBT lá, que é o aplicador ABA aqui no Brasil, eu não consegui caminhar muito nos estudos lá. Chegando aqui no Brasil, eu fiz uma pós em análise de comportamento aplicada, que é uma pós em ABA, pelo IEPS, que é um grande instituto de formação do ABA, e estou na fase final de conclusão desse curso. Todo esse processo me fez ter uma visão diferente em relação ao ABA. Críticas ao DR, ao ABA, sempre vão existir, óbvio, mas são 2 modelos robustos que dependendo da criança, dependendo da escolha da família e dependendo do profissional que aplica, são 2 excelentes opções para as crianças com autismo.
Acontece que depois disso tudo, eu sentia que faltava alguma coisa para o meu filho. Meu filho hoje tem 14 anos, a gente ainda estava num processo de alfabetização agarrado, que não ia, não andava, e a gente sentia que faltava alguma coisa. Assistindo a um congresso promovido pelo TACA, que é uma associação americana que oferece cursos, né, uma associação de pais que oferecem cursos para profissionais, enfim, na área do autismo, eu tive contato inicialmente com S2C, que é o Spell to Communication. Achei muito interessante, mas como eu estava voltando para o Brasil, eu acabei não pesquisando, não me envolvendo muito nessa área. Depois que chegamos aqui, continuamos o processo com o nosso filho, vendo que ele podia dar muito mais do que o que a gente estava demandando. Eu fui agora, há pouco tempo, apresentada a Simone Velasco, que é uma mãe, uma professora que aplica o RPM, né, pelo nível de formação lá, e ela nos ajudou, fez 6 sessões com o meu filho em São Paulo há poucos dias, e nos surpreendemos com a resposta do Daniel em relação ao Soma RPM. Ele era capaz de coisas que a gente não imaginava que ele era capaz. Ele conseguiu soletrar uma série de coisas, conseguiu respostas a perguntas abertas, conseguiu brincar com a gente até em relação a questões políticas, o que foi uma grande surpresa. Enfim, foi contas de multiplicar e coisas que a gente nunca imaginava que ele era capaz de fazer. Fato é que depois desse contato com o RPM, que foi um modelo criado pela Soma, uma indiana, que desenvolveu o modelo para trabalhar com o filho, Tito, e que hoje dá cursos, ensina uma série de pessoas, treina uma série de pessoas para atuarem nesse modelo e darem força para que os jovens, adolescentes consigam se comunicar, e não é só um modelo de comunicação. Além dele facilitar a comunicação pela soletração, ele também é um processo de ensino bem robusto. Bem, o fato é que depois disso, nós começamos a estudar, fizemos um grupo de estudos em São Paulo, eu e 2 profissionais que trabalham comigo no Helpers, e nós estamos nesse momento estudando, nos capacitando para oferecer para o meu filho e para as outras pessoas em volta o que a gente acredita ser o melhor para eles, principalmente em relação a entender que ele é absolutamente capaz, que ele tem o cognitivo absolutamente preservado e dar condições dele se expressar e aprender como uma criança que tem questões sensoriais, tem questões motoras, tem uma série de dificuldades, mas que precisa de uma ajuda para se expor, para conseguir mostrar o que ele sabe. Então nós estamos nesse momento do RPM, eu e a equipe do Helpers, nós estamos estudando, nos preparando para oferecer, junto com outros profissionais que já trabalham nisso, não em Itaperuna, mas em vários outros lugares no Brasil, a gente sabe que existem outros profissionais, mas o nosso objetivo é capacitar a equipe para oferecer o que há de melhor para o meu filho e para as pessoas que tiverem interesse.